Eu passo agora a palavra para Gabriel Costa e Luciana Mendonça, que vão apresentar as possibilidades de investigação tecnológica sobre as bonecas Arichocô do povo Carajá, uma abordagem etnocientífica. Boa tarde, Gabriel. Olá a todos. Vou compartilhar aqui. Bom, a comunicação, na verdade, que a gente montou aqui para apresentar para vocês, ela é bem rápida porque, na verdade, ela não tem uma conclusão. Ela, na verdade, serve mais para a gente ter algumas ideias e algumas possibilidades para a gente pensar junto. E eu e a Luciana, então, a gente pensou nessa comunicação porque a gente viu que tinha muita oportunidade de esse lado mais científico, exato da universidade, olhar com um pouco mais de atenção para essas bonecas e para todas essas tecnologias até que a gente está conhecendo ao longo do projeto. E isso tem muita aplicação em vários campos da ciência. E é isso que a gente vai trazer um pouco de ideia aqui para conversar hoje. A gente vê que no mundo inteiro estão surgindo novas abordagens científicas. Os produtos tradicionais, que eram usados em vários campos, eles eram basicamente derivados de petróleo, muitas vezes, vinham sendo usados na alimentação muitos corantes artificiais e muitos agrotóxicos sintéticos na agricultura. E com isso chegaram algumas preocupações, a nível mundial até, que são o aquecimento global, o efeito estufa, que a gente conhece muito bem, problemas de saúde a longo prazo que não eram vistos no início do uso desses compostos, e a possível contaminação de aquíferos, que são temas que estão bem em alta nessa pesquisa. Possíveis soluções para resolver esses problemas, então, seriam voltar para matérias-primas renováveis, usar pigmentos vegetais e voltar a usar pesticidas naturais, por exemplo. Tem um conceito que eu gosto muito, que por enquanto está mais no campo da arte, que é esse do amazofuturismo que eu trago aqui, do João Queiroz. Ele faz algumas ilustrações de como seria o mundo urbano se ele conseguisse dar valor às culturas indígenas brasileiras, porque ele é brasileiro, então ele tem como foco isso, e como que a gente pode aproveitar essas tecnologias indígenas que são muito avançadas, mas que não é dado devido respeito ou não tem o tanto interesse por pesquisar e por aprender essas tecnologias. As etnociências, então, elas estão buscando um pouco olhar para esse lado. O etno, do grego etnos, seria um grupo de pessoas que vivem em conjunto, povo, etnia, comunidade, sociedade e cultura, mas a definição de o que é étnico já é um pouco problemática, se a gente for pensar, porque para definir o que é étnico, ou é tudo étnico, ou você tem que definir uma coisa que não é étnica, que seria ali o mainstream, o urbano ocidental tradicional, que não se chama de étnico, mas esse etno é muito mais voltado, então, para esses grupos que não são majoritários, muitas vezes, e a ciência é basicamente o sistema de adquirir e organizar conhecimento baseado no método científico. A etnociência, ela traz isso, ela traz ferramentas que são muito estudadas nas ciências exatas, principalmente, para estudar conhecimentos tradicionais. Aqui eu coloquei um exemplo que é mais já da América Central, mas a arquitetura está buscando estudar a arquitetura indígena e a arquitetura tradicional para ver realmente o cálculo estrutural e a engenharia civil aplicada a essas casas tradicionais, para ver o que pode tirar de aprendizado disso, isso já está sendo muito interessante. E essa abordagem, ela precisa de alguns fatores. Por exemplo, escutar atentamente os saberes tradicionais, que até agora foram basicamente esquecidos ou não foi dada tanta importância para esses saberes, analisar e compreender o funcionamento, estudar pela metodologia científica, e a gente pode aproveitar abordagens tradicionais e abordagens mais de tecnologias de ponta para estudar em conjunto e aliar, então, essas técnicas tradicionais com essas tecnologias de ponta. As bonecas de Chocó têm muitas tecnologias envolvidas ali, que a uma primeira vista podem não estar tão aparentes, mas que a gente foi, então, buscar o que a gente tem que começar a observar e o que a gente pode tirar de lição para sequer começar um estudo nessas bonecas. Elas envolvem muitas tecnologias, como eu falei, elas envolvem técnicas de cercagem e as mais novas envolvem queima da argila. São usadas cinzas de cega machado como antiplástico e não se encontram muitos estudos de caracterização físico-química dessas cinzas e nem da árvore em si, dos compostos químicos que estão ali nessa madeira. Tem muitos relatos de que essa fumaça seria, inclusive, tóxica, e o fato dela ser tóxica traz alguns cuidados para quando você está manejando,
mas também pode trazer oportunidades quando você quer, por exemplo, um agrotóxico natural, que você consegue controlar a toxicidade de acordo com a sua necessidade. Eles têm também fixadores de pigmentos incluídos ali, a raiz de saruminã, que citaram verbalmente, mas que não se encontra muito estudo citando essa raiz. Tem o pigmento vermelho de urucum, que já é mais conhecido, o pigmento preto de genipapo, mas também tem um possível pigmento azul de genipapo, que está sendo, inclusive, estudado já como uma alternativa às cores azuis, que são mais tóxicas, geralmente, aos outros pigmentos artificiais azuis. Temos uma resina natural altamente aromática, usada em alguns casos. Inclusive, algumas integrantes do projeto disseram para a gente que, em conversas com o povo tradicional, conseguiram conhecer mais sobre essas matérias-primas e sobre essas resinas que não são tão abordadas assim na literatura. E a gente tem também a importância dos grafismos com padrões geométricos. Então, a gente traz aqui como uma das possibilidades de pensamento na etnociência, por exemplo, estudar a árvore cega machado. E aí, quando você pega a serragem dela, faz uma queima com ou sem oxigênio, com ou sem água, com ou sem catalisador, você pode obter uma fase gasosa, uma fase líquida e uma fase sólida, que podem ter propriedades bem interessantes, mas que até então não foram tão estudadas. A gente não encontra artigos sobre isso. O aquecimento na presença de oxigênio, por exemplo, pode fazer as cinzas se tornarem antiplástico, mas essa fumaça que é tóxica talvez pudesse ser recolhida em água para fazer um pesticida natural. Isso pode ser estudado. O aquecimento na ausência de oxigênio pode gerar material sólido, bioóleo, que pode ser usado para fármacos, talvez, e gases que podem ir para outras aplicações. Até então, isso nem foi estudado ainda, e poderia ser uma ideia de campo de estudo que se abrisse. Os grafismos, eles têm alguns usos interessantes, porque nos últimos anos tem se verificado as potencialidades do desenho e das padronagens sobre a eficácia de alguns equipamentos. Por exemplo, células solares, quando elas têm desenhos, elas funcionam muito melhor do que uma célula solar plana. E você tem também algumas aplicações para blindagem eletromagnética, que pode, inclusive, impedir a entrada e a saída de campo eletromagnético, e os que têm desenhos e padronagens incluídas nessa blindagem funcionam muito melhor. Por que a gente não pode, talvez, no futuro, estudar o uso, por exemplo, dos grafismos para ver se uma célula solar com aquele grafismo aplicado pode funcionar bem? Eles têm ali a sua lógica interna de confecção, esses grafismos têm a sua lógica interna de como foram desenhados e desenvolvidos, e isso pode ser trazido para o campo desses estudos de padronagens para célula solar ou para blindagem, como eu falei. Os pigmentos, então, são realmente muito importantes no ponto de vista que a gente está voltando um pouco para o tradicional em alguns campos da química. Até foi visto que muitas das coisas artificiais que a gente usava por muito tempo estavam começando a dar problemas de mais longo prazo. Então, já está se resgatando essa cultura dos pigmentos naturais. E aí a gente traz aqui como possibilidade o pigmento azul natural do genipapo, que é raríssimo. Você ainda tem que ter uma técnica muito específica para obter isso sem ele se tornar preto. Mas nas bonecas de Choco a gente tem ele já usado na forma preta, que pode ser útil. E o urucum, ele já é mais utilizado mundialmente e ele tem grau alimentício, exatamente por ele ser natural, e ele tem uma cor muito intensa, que pode ser usada para várias aplicações. Essa raiz de saruminã a gente realmente não encontra em literatura, seria muito interessante, claro, depois que a pandemia passar, a gente conseguir ver em campo isso, porque parece ser um fixador que mantém as cores em bonecas que estão lá no museu há mais de 100 anos, até quase 100 anos, e a cor ainda está bem viva. Então, esse fixador estabilizante poderia ser bem interessante para uso industrial e para tintas, por exemplo. Porém, para fazer esse tipo de estudo, a gente sempre tem que pensar também e sopesar os aspectos sociais e jurídicos. Essas tecnologias podem dar lucro, e quando surge essa possibilidade, a gente já tem que tomar cuidado com essa correta distribuição dos benefícios que ela for trazer. Essas tecnologias também representam um resguardo de saberes ancestrais, e muitos desses conhecimentos dos mais de 300 povos indígenas brasileiros podem já ter se perdido em algum momento. Mas os que a gente ainda tem conhecimento, que consegue conversar com as pessoas que fazem de fato aquilo, a gente pode conseguir resguardar esses saberes. E a gente tem que ter cuidado também, até de acordo com algumas
alguns casos que já aconteceram historicamente com empresas free riders. Elas chegam, patenteiam uma tecnologia e não dão a devida distribuição desses benefícios para o povo que desenvolveu de fato. No Brasil, tem algo positivo, que é o fato de não poder patentear matérias-primas. Você patenteia o processo produtivo e as tecnologias, incluindo, inclusive, os produtos que você fez com aquela tecnologia. Mas em outros países pode ter alguns problemas. Por exemplo, desde 2003, tinha uma empresa que tinha o registro da marca Açaí no Japão. Em 2007, ainda bem que conseguiram acionar juridicamente, num caso a nível internacional, e o escritório de patentes do Japão cancelou esse registro da marca Açaí, porque é um produto e um nome brasileiros. Uma empresa japonesa e uma empresa, na verdade, multinacional tinha patenteado no Japão essa marca, não fazia nem muito sentido. A gente também tem um caso interessante que é o da Priprioca, né, que fábricas de produtos cosméticos foram lá buscar esse novo aroma, no Pará, principalmente, e os povos que usavam essa planta ofereceram totalmente o conhecimento, até a disponibilidade para plantar e colher, mas tiveram alguns relatos de que algumas comunidades não conseguiram aferir benefício, enquanto outras comunidades que correram na frente para conversar direto com as empresas conseguiram. Então, essa correta distribuição de benefícios entre todos que conhecem a tecnologia, que desenvolveram a tecnologia, é bem importante ser observada para não virar um novo caso Priprioca. Mas, segundo os relatos também, trouxe muitos benefícios para a comunidade. Eles conseguiram comprar produtos de higiene pessoal, conseguiram comprar alguns remédios que eles estavam precisando com esse dinheiro que veio da exploração comercial dessa tecnologia. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, com a correta distribuição dos bens. Terminando aqui já, como eu falei aqui, a gente tem muitas oportunidades, que são, por exemplo, desenvolver e registrar tecnologias com participação de algum inventor carajá. Pode, inclusive, ser pesquisado e podem ser contactados as pessoas que são carajá e que estão na universidade cada vez mais, para participarem desse projeto ativamente, dentro da universidade, no seu trabalho de conclusão de curso, ou mestrado ou doutorado. E os royalties podem, então, ser revertidos para o povo carajá, porque o conhecimento, de fato, é deles. Eles que desenvolveram e aperfeiçoaram nesses vários séculos de uso. Mas a gente tem que ter esses desafios, né? Patentear antes de grupos predatórios que chegam no Brasil e conhecem a tecnologia, patenteiem ela. Tem que ser patenteado em conjunto com o povo originário, e aí tem que ter um correto reconhecimento dos inventores originários, e essa correta distribuição posterior dos recursos, para que essa tecnologia possa se tornar um instrumento de desenvolvimento social, e para a gente conseguir, então, ter esse correto equilíbrio entre tudo isso que eu já citei aqui, para você ter o melhor benefício possível para todos. Era isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado. E é isso. Obrigada, Gabriel e Luciana. Só o Gabriel que apresentou, mas a Luciana também integra essa reflexão. Antes, então, da gente abrir para o debate, eu vou convidar para a última comunicação, antes do intervalo com o debate, a Luciana Cássio Mendonça, o Labé Calariqui Carajá, e inclusive anunciar que o Gabriel Costa também integra essa comunicação, mas quem vai apresentar é a Luciana e o Labé. Muito obrigada, boa tarde, e a palavra está dada. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos. Labé, boa tarde. Fico pensando aqui, refletindo sobre as apresentações já de Rafael e Gabriel, como a beleza dessa interdisciplinaridade. E aqui, mais uma vez, eu, no caso de Relações Públicas, e foi pensando nessa questão do diálogo, que como RP me faz muitíssimo sentido sempre não apenas falar, mas escutar. Nós pensamos e tivemos essa oportunidade incrível de fazer isso, inclusive, junto ao Labé, que eu agradeço desde já todos os suportes e ajudas, em como nós podemos entender
realmente, não só a cosmologia, né, Inama, será o tema aqui dessa comunicação, mas, como disse Eduardo Viana, que é um colega nosso do projeto PPK, não interessa apenas saber para quem e como fazer, mas com quem fazer. E no nosso caso, só faz sentido tendo a presença dos Inãs Carajá conosco. Eu vou compartilhar minha tela, mais ou menos na metade, o Labé entra trazendo algumas complementos. Desculpem. Vamos lá. A gente participa da organização e quando vai apresentar parece que não sabe fazer nada. Então, vamos. Vocês veem? Imagino que vem a apresentação. Vamos lá. Essa apresentação, Gabriel também integra ela na produção dela. A ideia, inclusive, é a produção de um artigo após, né, essa comunicação, porque são muitas coisas que a gente tem pesquisado ali. Então, o nosso é um corpo, muitas cabeças, cosmologia e diálogo sobre as bonecas Ritioshoku Cabeça Muita, no caso do acervo do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Assim como o Gabriel, nós entramos no projeto ainda ali no final de 2020. Então, portanto, a gente ainda está, como vocês podem ter visto a Andrea falando hoje pela manhã do instrumento comum, que é um dos objetivos e dos nossos instrumentos, na verdade, utilizados no projeto Presença Carajá. A gente começou ali a fazer a nossa contribuição utilizando o Tainacan, inclusive, com o acervo digitalizado do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Né? É extremamente importante ressaltar, inclusive, essa grande possibilidade que temos, ainda mais, né, como diz Manuelina, cada um em um território diferente, podemos ter contato, né, hoje com esse acervo ali, pesquisar, investigar, ir a fundo. Eu trago apenas um panorama aqui agora, ali, inclusive, quando nós temos em 2011 o dossiê descritivo dos modos de fazer Ritioshoku, o que seriam essas bonecas, né? Então, são bonecas de cerâmicas confeccionadas pelas mulheres Carajá, por meio de técnicas e modos de fazer que abrangem um conjunto de saberes e práticas tradicionais passados de geração em geração. O ofício de ceramista não se restringe à habilidade de modelar o barro de acordo com a forma pretendida, exige também um profundo conhecimento das matérias-primas e suas características. Essa última frase, inclusive, eu acho que faz um link ali, já com a apresentação do Gabriel anterior à nossa. Pensando sobre isso, e entendendo, inclusive, que, né, as bonecas Ritioshoku são patrimônio imaterial brasileiro e mundial, ao meu ver, a cultura imaterial, ela vem sendo utilizada no fazer material, vamos dizer assim. Então, elas remetem, e o que é mais interessante, não apenas ao cotidiano ali, Carajá, mas ao cosmológico. Essas trocas, inclusive, entre a gente, Labé e outros colegas da pesquisa e da comunidade na Carajá, têm trazido, inclusive, tirado a gente deste, às vezes, comum, de que o material, ele às vezes vai ser apenas uma coisa palpável aos nossos olhos. Ele pode trazer toda uma história por trás disso. Então, pensando nisso, a Ritioshoku, ela não modela apenas o barro, né? Ela modela tanto a memória, que no caso são todas essas histórias cosmológicas e outras, e também o próprio presente, nessa continuidade dessa cultura. Estudando, né, nós temos ali no excelente trabalho da Chang, em 2010, ela narra alguns depoimentos, e ela traz o depoimento da grande Marroederu, em algum determinado momento, onde ela mostra algumas imagens e pergunta a ela o que aquelas bonecas significariam, enfim, nessas trocas, Marroederu diz, tudo é história. E é incrível como isso me remeteu às minhas trocas, inclusive, né, e de Gabriel com o Labé, onde tudo é história. E as bonecas, elas são essa história e essa continuidade da história.
Para a gente não, para eu não poder me atrapalhar muito, então nós vamos trazer aqui duas bonecas, no caso, que nos chamou a atenção, ali no Museu do Índio do Rio de Janeiro, e inclusive elas são, em relação às outras, elas são bem peculiares, elas são poucas, né? Nós conseguimos digitalizadas mesmo, são duas e temos uma que não está tão nítida, então nós não trazemos ela para cá. Então, como eu disse, a pesquisa digital, né, ela vem nesse preenchimento do instrumento comum, a partir desse acervo digitalizado no Tainacan. E nesta investigação, eu imagino que, assim como todos os colegas da pesquisa, a gente percebe acervos repletos de muitas histórias, novamente, muitas peculiaridades. Mas muitas das vezes, e aí o porquê do diálogo, nós pensamos em descrições genéricas e são necessárias, inclusive hoje pela manhã uma colega também trouxe, né, essas questões de, nossa, nós temos a questão documental, museológica, normas, por que entrar tal coisa ou não entrar, enfim. E nós temos obras extremamente complexas, né, porque são um patrimônio imaterial ali representado. Então, até um pensamento que a gente tem tido nas trocas é de como encontrar unir essa junção entre o que é necessário para uma documentação e etc e tal, mas como expandir isso através desse conhecimento por trás, o significado de fato daquilo, ou os vários significados, e a gente poder ampliar cada vez mais, dar cada vez mais o protagonismo para quem se deve, que são quem produz, os Inancarajá. No caso das bonecas, as mulheres. Sendo assim, infelizmente a imagem não é muito boa, essa dessa boneca, mas eu trouxe só para vocês terem uma ideia mesmo, de como que a gente encontrou ali no site. Então, vemos essa boneca, no caso ela tem 6 cabeças, e a descrição, os escritores vêm ali exatamente mais no modo técnico até, e de elementos, né? Então, o que ela representa em si, uma figura humana fantástica e tal. O interessante foi que aí, assim como esta boneca também, de 3 cabeças, são os 2 objetos que nós estamos estudando na produção do artigo. Pensamos, vamos levar para Labé, qual seria esse descritivo, pensando até em termos, às vezes, tão técnicos na nossa mente. E aí foi aonde entramos com a descoberta, né, e as histórias, onde Labé vai contar para nós e vai nos dizer ainda mais sobre a cosmologia Inã. E feito isso, são muitas descobertas ali, vocês vão ter o prazer de ouvir dele mesmo. E aí eu retorno daqui a pouquinho com algumas considerações. Vou deixar, inclusive, a pesquisa, a tela aberta, para poder ir passando para você, Labé. Muito obrigada. Ouvindo? Boa tarde. Luciana, boa tarde a todos. Se tiver aí a Manelina, a professora Ney e os demais que estão assistindo o seminário. Bom, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto Carajá. A princípio, quando participei ontem, é muito bom assim, ver os projetos de vocês, bacana, assim, sobre o resgate cultural, principalmente essas bonecas, os demais que ainda não constam aqui. Bom, quando a Luciana me perguntou sobre esse Joe, a gente fala de Joe, a mulher fala de Joe. E quando eu vi as fotos, eu procurei saber o significado, mas eu sabia o significado, mas eu queria que alguém assim, bem mais antigo, ancião, pudesse explicar melhor aquilo que eu sabia um pouco também, a qual procurei saber a anciã, que é a filha da Marroderu, a minha tia, né, a Manchá, lá de Ramaló, e ela explicou que essa boneca com várias cabeças, um está com 3 cabeças e outra com 5 cabeças, que representam
a mesma história. Eles são, é uma simbologia, né? Que representa a mesma história e o mesmo significado. E que antigamente os Inã, quando ia pescar, porque os Inã gostavam de pescar lá em cima, a gente chama assim, o lugar lá bem longe da aldeia, eles remavam e ia no lugar norte. Eles subiam lá e quando ia lá eles não voltavam dessa pescaria, e a qual todo mundo ficou preocupado e foram saber o que estava acontecendo. Foi aí que tiveram uma surpresa de saber que a tartaruga é um ser não é um ser sobrenatural e que estavam matando os Inã e que ele tinha várias cabeças, inclusive alguns eram 5, alguns eram 3 cabeças, 2 cabeças, e que eles estavam matando os Inã. E na nossa língua a gente chama-se Auni. Auni é quando é um ser sobrenatural e que a gente chama de Auni, aquilo que está fora do normal. Então foi isso que aconteceu. Essas histórias e que eles tentaram matar a tartaruga, caçar, mas que com o conselho dos mais velhos do ancião falaram que não era para matar e não era para ficar saber onde mora e como é que funciona, e para deixar quieto e para não acontecer coisas piores. E foi aí que surgiu essa mitologia, né? Ela é uma mitologia. Mas aí as Labé, mulheres começam. só um minutinho. Tem como você falar um pouquinho mais perto do microfone, que eu acho que o pessoal não está conseguindo te ouvir. Peraí, Obrigada. acho que eu vou tirar aqui. Tá. Estão ouvindo agora? Tá melhor? Melhorou? Me responda se melhorou. Certinho, então, pode continuar. Porque Desculpa. eu acho que é o microfone que não tava boa. Beleza, pode Então, mas continuar. será que conseguiu ouvir o que eu falei? Bom, eu escutei, não sei se todos escutaram, deixa eu ver aqui. Sim. Disseram que está bem melhor. Bem, ok. Beleza. Então assim, essa boneca, essa Richo, então ela representa um algo sobrenatural, um Nin, que matavam os Inã. E as mulheres fizeram em forma de boneca Richo esse Aonin, né? A gente chama-se do Nira de Fonfon, que é essa boneca de várias cabeças, e, e que eles acharam melhor fazer como uma forma de gente, com várias cabeças. Eles não optaram fazer com tartaruga, porque seria algo bem assim, um monstro, vamos digamos assim, né? Então acharam melhor simbolizar essa boneca num corpo de gente, para não as crianças ficarem com medo, porque na verdade as bonecas as mulheres fazem para as crianças brincarem e até as crianças também fazem. Então, assim, eu acho nesse sentido que eles não fizeram com tartaruga com várias cabeças, para evitar para não colocar medo nas crianças. Então, assim, basicamente é isso. Essa é a história, né, a origem dessa boneca. Na verdade, todas as bonecas com um formato bem diferente são histórias, algumas são mitologias e que refletem a vida cotidiana do povo Inã e também a nossa organização social, principalmente as mulheres, fazem para mostrar aquilo que está dentro delas e aquilo que elas conseguem observar de forma interna e externa. Então é isso. Muito obrigada, Labé.
Daria para ouvir várias horas ainda, porque tem muitas histórias, né? Não vou me atropelar aqui para as considerações finais ficarem no tempo exato. Bom, eu ainda chamaria de considerações iniciais, não é mesmo? Enfim, eu acho que é necessário surgir esse aprofundamento e conhecimento da cosmologia INAN, por quem melhor sabe, como coloquei, por quem sabe contar, porque quem faz. Então, os INAN Carajá, esse material, por exemplo, não faria tanto sentido se eu não tivesse aqui, por exemplo, a presença do Labé, essa busca com a Manchan, também os relatos de Marruederu. É uma coisa que ela nunca se acaba, e isso é o que toca e instiga que a gente continue dizendo, né? E fazendo e pesquisando. Penso aqui também que existe um desafio, né, dentro dos campos da documentação, museologia e antropologia, e até muitos outros, que seriam unir realmente esses universos todos e cada vez mais aprofundarmos ali não apenas, né, o que a gente vê, mas muito mais daquilo do que é, de fato. E realmente só gostaria de reforçar essa questão da interpretação realmente desse imaterial através do material, né? Eu não sei vocês, mas eu achei genial olhar para uma boneca que ela é uma figura humana de várias cabeças e ela ser retratada desta maneira e não como uma tartaruga, não apenas às vezes pela dificuldade em fazer, mas por toda uma questão que vai muito além de uma simples técnica, de uma simples modelar o barro. Então, por isso que eu penso que vai além realmente do modelar o barro, é modelar memória, é modelar presente. É isso, eu agradeço muito a participação do Labé, também o apoio do Gabriel nesse trabalho que nós estamos fazendo. E é isso, muito obrigado a todos. É um prazer estar com você aqui. Eu vou, então, mediar o debate, que a gente agora tem 20 minutos para ouvir, receber e repassar as perguntas. Se não tiver até agora nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer um comentário. Pode ser? Eu fico, desde o momento em que eu tive oportunidade de ler os resumos das apresentações aqui, eu fiquei muito satisfeita de ver a variedade de temas, né, que o nosso projeto tem sugerido, né? Muitos deles, né, retomando grandes discussões aí do campo da história da antropologia, como o trabalho do Rafael, né, que busca entender as coleções, e em especial a coleção de bonecas Carajá, de um museu que sofreu o incêndio e o acervo desapareceu, né, antes um pouquinho do trabalho de levantamento que ele tinha feito, né, naquela instituição. Né? Outros muito inovadores, como a proposta do Gabriel e da Luciana, de trabalhar os aspectos étnico-científicos, né, ligados às Ritiocô, de uma riqueza, embora seja um tema que eu imagino bastante delicado, por envolver questões ligadas a direitos, né, de propriedade intelectual e tudo mais, mas creio que todos nós estamos cientes, né, desse alcance, dos desafios que seriam um trabalho dessa ordem, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho completamente instigante, não é? E que amplia o nosso diálogo, né, para além das ciências chamadas propriamente humanas. Já faz tempo que a gente precisa fazer esse movimento, né, de aproximação, né, com o campo inteiro científico, né, e essa retomada que Luciana, Gabriel e Labé fazem, né, para tentar investigar, né, mais uma vez, as relações entre a cultura material e o que nós chamamos, né, denominamos de cultura material e imaterial, né, e ter a presença do
do Labé intermediando essas conversas com as ceramistas, porque muito provavelmente existem caminhos para se compreender essa dimensão cosmológica das bonecas, que eu imagino os homens devem ter uma compreensão e as mulheres outra, já que a sociedade já estudiosos costumam dizer que elas são muito diferenciadas em termos dos gêneros, né, da constituição do feminino e do masculino. Então, assim, eu estou muito feliz de ouvir vocês, né, pessoas iniciando, né, a carreira acadêmica, né, com preocupações tão significativas para o nosso projeto. Eu espero que o Labé cada dia entre mais para o nosso, né, entre mais para o projeto, contribuindo cada vez mais com o conhecimento que ele detém por ser INAM, e que a gente apenas, nesse trânsito com ele, né, que conseguiria alcançar com ele e com outros INAM. Era isso que eu queria colocar. A Indianelli tem uma questão, eu vou passar para vocês, para o Gabriel, em que momento da sua formação você começou a se interessar por esses temas? E se você teve contato com esses temas de interesse a partir da sua matriz curricular do curso. Vai lá, Gabriel. Bom, eu comecei a me interessar por esses assuntos, na verdade, por incrível que pareça, quando eu fiz a matéria de quântica, que ela mostra muito algumas questões que não são tidas ainda como ciências clássicas, e disso eu comecei a estudar outras possibilidades, outras partes e outras ciências, outros ramos de estudo. Cheguei na parte de estudo de mitologia, me interessei muito também. Na mitologia, eu consultei muitos trabalhos do Museu Nacional, inclusive, e li muitas teses e dissertações sobre os povos brasileiros, e me interessei bastante por páginas que falavam disso. Cheguei na página do projeto Presença Carajá. Então, essa foi a linha do tempo. Mas, na engenharia química, a gente não tem ainda muito na grade curricular esse tipo de tema. Tem algumas matérias lá que são mais práticas ou mais livres até, onde os professores falam para a gente pesquisar algum composto, alguma substância, e aí cada aluno tem interesse lá de correr atrás de alguma substância para fazer no laboratório. E eu me interessava muito por etnociências nessa época, então eu pesquisei, inclusive, a cor azul do genipapo, porque eu via que era algo muito interessante, mas aí vai depender dos professores. Quando eu comecei o mestrado na COP, que é em planejamento energético, aí sim a gente vê um pouco mais essa questão mais voltada a projetos de energia e a desenvolvimento econômico, inclusive. A gente começa a estudar um pouco mais a parte socioambiental dos projetos, muitas vezes, e a gente tem muito contato com essa parte de cultura e até esses conceitos mais sociais dos povos nativos, porque todo projeto de engenharia tem um impacto, e aí tem que ser entendido para mitigar e minimizar esse impacto. Então, a gente estuda muito isso nessa ótica da engenharia. Mas, como eu cheguei a conhecer o projeto, foi totalmente aleatório, com base nisso que eu falei, pesquisando, me interessando por outros temas e cheguei no projeto. Eu sempre me interessei muito também por essa parte de propriedade intelectual, porque eu acho que resguardar saberes e invenções é algo importante. Então, por isso que eu trouxe aqui um pouco desse tema, para a gente poder pensar junto como que a gente consegue, ao mesmo tempo, ajudar a humanidade a resolver esses problemas que estão aparecendo cada vez mais, de poluição, de efeito estufa, de uma necessidade de retorno para coisas naturais, ao mesmo tempo a gente conseguir resgatar e resguardar os conhecimentos nativos, porque eu acho que é bem importante. Agora para o Labé, né? Então, Labé, deixa eu te passar a pergunta, mas eu acho que você tem acesso a ela também. A Indianelli ainda quer saber como é que você soube do projeto Presença Carajá e como você se sente nesse espaço de partilha. Você me ouviu, Labé? Ou está podendo ler o texto da Indianelli?
Sim. Sim. Eu soube pela Projeto Presença Carajá, eu soube pela própria professora, a Manuelina, nas redes sociais. A princípio eu não sabia, né, a Manuelina, e bem no tempo da pandemia que a gente estava pesquisando, procurando apoio para ajudar a nossa comunidade em enfrentamento da Covid-19, e depois eu vi na internet sobre a campanha que a Manuelina lançou pela saúde indígena. Foi aí que a gente foi conversando, depois tinha o Projeto Presença Carajá, eu fui vendo, ela me apresentou, e eu achei bacana, porque isso é muito bom, porque estão fazendo um belo trabalho sobre as bonecas, sobre a plataforma, que eu também não sabia sobre a plataforma Tainá Racan e do Projeto Presença Carajá. Então foi assim que eu soube. E assim, eu estou adorando muito esse projeto, porque é um espaço que vai ser para os INAM olharem, verem de uma forma digital, vai facilitar o acesso também para as pessoas de nova geração, as mais novas, criançada, que agora todo mundo está usando celular. Eu acho que isso vai fortalecer mais a nossa identidade e a nossa cultura do povo Inã. Foi assim que soube o Projeto Presença Carajá. Obrigada, Labé. A Luzia de Paula. Oi, Luzia. Parabéns pelo trabalho, Gabriel, Luciana e Labeina. Direciono ao Labé. Você poderia falar mais sobre a participação e a compreensão das crianças na produção e utilização das Lichocô? Labé, para você. Ah, sim, sim. Tá bom. Boa tarde, a Luzia de Paula, né? Então, essas bonecas lá na aldeia, quem faz é as mulheres. O homem não faz. E, e como regra, o menino não pode brincar. É mais para as meninas, os hirari. Então, as mães, as tias, a avó que sabe fazer as bonecas, eles fazem e acabam ensinando as filhas, as netas, a forma correta de fazer ichô. E é um processo muito, muito longo, porque começa desde buscar o barro, lá embaixo da aldeia, depois tem que pegar a lenha. Uma lenha tem que ser, não é qualquer uma madeira, tem que ser uma madeira específica, para fazer uma mistura com barro, para segurar bem o barro, tem todo o processo. E também para queimar, na hora de queimar a boneca, tem todo o processo também, tem uma madeira específica e que somente as mulheres sabem. E, e por fim, as crianças acabam fazendo uma, de uma forma lúdica também, de fazer, modela a boneca. É um aprendizado também que as crianças aprendem. E eu creio que ele vai além dessa brincadeira, porque ela conta a história que está ali. É uma mitologia, é uma identidade que está ali, é uma origem que está ali. Igual quando faz Caboí, você está em frente de um elemento que foi uma história do povo, né? O surgimento do povo Inã. Quando você está na frente de um boneco com várias cabeças, você está na frente de uma história que já foi uma história, um massacre do povo Inã. E vários elementos que representam essa identidade, essa cosmologia, essa visão, então que está representado nessa boneca. Então ela vai além das brincadeiras, vai além do aprendizado, e as crianças acabam compreendendo isso de uma forma lúdica. É isso. Não sei se eu respondi a pergunta da Luzia, mas obrigado pelas perguntas. Obrigada, Labé. Mais alguma questão vinda dos ouvintes? Rafael, queria então, enquanto outras pessoas elaboram e encaminham suas questões, eu queria ouvir um pouquinho mais, porque eu não tinha dimensão que o seu trabalho estivesse indo
nesse percurso de compreender um pouco a institucionalização do conhecimento antropológico no Brasil a partir das coleções musealizadas, né? E eu não sei se porque a gente está meio um pouco distanciado, porque você estava em campo e fazendo um intercâmbio aí o sanduíche, e depois a pandemia nos afastou um pouco. Eu não acompanhei tão de perto e fiquei entusiasmada também com esse caminho que a sua pesquisa está tomando. Eu queria que você, como você teve menos tempo lá, porque você tinha mais coisas para falar, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais esse caminho que você está tomando, pelo menos nessa comunicação, e eu imagino que seja alguma parte da sua tese. Obrigado, Ney. Realmente, já tem um esforço, sim, eu acho que do ponto de vista da tese também, de recuperar isso, mas é um pouco, acho que a ideia aqui hoje foi mais tentar unir os esforços, assim, né? Acho que tem uma parte da tese que vai se ocupar disso, mas como eu estou aqui dentro do projeto Presença Carajá, trabalhando com as coleções de Jerichocô, né, a tentativa foi criar um recorte que fizesse sentido para pensar a coleção das Jerichocô e essa história da instituição, né, acho que mais para traçar um pouco a importância dessas coleções, né, e isso foi muito no sentido também de tentar colocar essa reflexão dentro do que a gente tem feito hoje na antropologia, né? Sobretudo quem trabalha com os museus, com as coleções, quem está na antropologia trabalhando com cultura material, né? Acho que tem muito essa ideia de que é uma virada da cultura material, né? De que, enfim, né, a partir dos anos 80 a antropologia voltou o olhar para isso, mas eu acho que o caso da Jerichocô do Museu Nacional é um dos bons exemplos que, acho que no fundo isso não esteve assim tão fora de foco, né? Na verdade teve pessoas engajadas nesse tipo de produção ao longo da história de todo o museu, né? Acho que o trabalho da Heloísa Fenelon, não deu tempo, né, de falar um pouco mais daquele slide, mas essa relação da arte com a antropologia, esse estudo das coleções, pensando muito esse aspecto artístico da produção da cultura material indígena no Brasil, é um grande exemplo disso, né? Começa ali nos meados do século XX, mas se estende muito, né? Acho que a gente pode pegar a fala do Manuel hoje mais cedo, quando ele comenta sobre a professora Edna, que foi diretora do Museu Antropológico, né? Ela vem dessa formação, né? Trabalhou muito com a Heloísa Fenelon, teve um contato muito, muito forte com o Museu Nacional, apesar de ter se formado na USP, e enfim, né, são muitos trabalhos ali envolvidos desde da década de 1950 que vieram sendo desenvolvidos dentro da antropologia, sobretudo essa relacionada aos museus, né? Então, acho que no fundo, sobretudo esses museus etnográficos, etnológicos, essa relação sempre foi muito forte, né? Eu acho que o que a gente observa no Brasil é um pouco, não só no Brasil, né? Eu acho que isso é um aspecto da antropologia no mundo até, né? Existe um período de desligamento dessa relação, né? E tem uma tendência de produzir uma narrativa de produção da ciência que desconecta, né, o museu da produção acadêmica. Então, eu acho que o nosso trabalho, e o que eu tento fazer também, e eu acho que muitas outras pessoas que estão se debruçando sobre os arquivos de museu, arquivos de coleção, de tentar romper um pouco com essa visão, né, de que não, né, acho que as coleções, a importância dessas coleções, como por exemplo, a coleção de Jerichocô do Museu Nacional, elas estiveram presentes, né, na produção acadêmica, seja na perspectiva da instituição enquanto museu, né, na produção das exposições, ou mesmo na elaboração da documentação, nas análises, né, era alvo de estudos, né, Cássio Faria, Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro, Lúcia Russac-Novelta, enfim, essas coleções estavam em voga, né, e a gente tem uma larga produção sobre isso no Brasil, né. Então, acho que a tentativa do trabalho é um pouco isso também, sabe, e da tese está sendo, e aqui, para o projeto Presença Carajá, era trazer um pouco desse exercício mesmo, né, mostrando a centralidade dessa coleção, trazendo a coleção para pensar isso, né, trazendo as Jerichocô para pensar
história da antropologia no Brasil, história da instituição, né, do Museu Nacional, do setor de etnologia. Obrigado, Neide. Obrigada, Rafael, pela oportunidade de esclarecer mais sobre a sua apresentação, né? Nós ainda temos 15 minutos para fazer um debate em torno dos temas apresentados até agora. Assim, a Jailma Medeiros eu trouxe a seguinte questão, que a tipologia de bonecas é particular dos povos carajás, outros grupos também a produzem. A responder? Rafael, você quer responder? Labé? Ana, enfim. Eu posso falar, do ponto de vista do que eu já tinha começado a comentar também, né? Vou falar um pouco do ponto de vista da produção, né, antropológica. É muito interessante, assim, né? Muitos textos vão falar dessa especificidade do povo Inã mesmo, né? De que o próprio Darcy Ribeiro escrevia, né? Não havia nada comparável em termos de beleza, estética e tudo mais na produção da figura humana no Brasil, entre os povos indígenas, não ser essa boneca, né? A Arichopô. Então, realmente tem, sim, uma particularidade que ela é ressaltada. Eu acho que ela, de alguma maneira, é ressaltada mais recentemente também com o trabalho do dossiê, né, que levou à patrimonialização, né. Acho que existe, sim, uma especificidade da produção dessa cerâmica figurativa, né, como Heloísa Fenelon colocava, e Berta Ribeiro também, que é bem específica do povo Inã, assim, né. E mesmo dentro das distinções que existem dos povos que falam a língua carajá, né? Mesmo que são os Javaé, Xambioá e Carajá, né? Geralmente você tem esses registros mais históricos sempre ligados ao povo carajá, né? O povo ali que habita mais a parte ocidental da Ilha do Bananal. Então, é isso, né? Acho que é um dos aspectos que marca a particularidade dessa produção no Brasil, né, relacionada aos povos indígenas, está ligado ao povo Inã. Ok, obrigada, Rafael. Alguém mais quer fazer alguma complementação? Mais algum comentário ou pergunta? Estão perguntando, Labé, se você complementaria essa pergunta. Estão perguntando se você pode complementar essa pergunta, falando um pouco mais sobre as bonecas Carajá serem fabricadas apenas pelos Carajá. Você tem essa informação ou você conhece outros grupos que também produzem bonecas de cerâmica ou alguma boneca parecida com a Arichopô? Você tem essa informação? Com relação à tipologia dessa boneca, o povo Inã, igual o Rafael falou, realmente somente os Inã que produzem. De uma forma, figura humana, né? Agora, outros povos também produzem, igual o povo Xingu, o povo Aurá, eles fazem uma boneca bem grande. Não é uma boneca, mas faz uma cadeira para sentar em forma de animais, essas coisas. E eu creio que outros povos também fazem, mas assim, conheço mais o povo Xingu que faz também. Mas a figura humana é só as mulheres Inã que fazem essa ritual. Agora não sei se outros povos também fazem, se eu não tenho conhecimento. É isso. Obrigada, Labé. De fato, eu acho que a De nada. bibliografia, né, sobre
os Carajá, quando se debruçam, né, sobre as bonecas Carajá, eles reconhecem essa especificidade, né, de ser o único povo brasileiro que realiza uma cerâmica cuja forma é a forma humana. Então, até agora, pelo menos, o que a gente tem de conhecimento é que, como você falou, outros povos fazem outras formas, né, em madeira, em palha, provavelmente, né? Mas em cerâmica existe esse consenso, né, dos estudiosos de que apenas são os Carajá que fazem, que têm esse domínio. É sempre bom a gente lembrar que as bonecas Carajá, elas, pelo menos a história que nos contaram quando a gente foi começar o nosso dossiê, né, é que e a bibliografia que produziu uma reflexão e registrou coisas antes do nosso trabalho, remetem à boneca como a primeira forma dela sendo a forma usada a cera, né, a cera de abelha. Né? Então, digamos, historicamente, o primeiro formato da boneca era, né, feito em forma de abelha. E depois as bonecas passaram a ser feitas de argila, da argila que se fica deposta nas margens do rio Araguaia quando as águas baixam no período da seca. Né? E é só após os anos 1940, em decorrente do contato dos Inã com os não Inã, é que elas passaram a ser queimadas, que é quando elas se transformam em cerâmica. Né? E hoje você tem formas, né, super interessantes de fazer boneca como se fazia antes, quando elas não eram queimadas, né, apenas para lembrar a chamada forma antiga, a Hakana Richoku, feitas antes delas passarem a ser bonecas cerâmicas. Tá bom? O Eni Carajá está dizendo aqui que meu pai saiu de Santa Isabel do Morro em 1914 e ele tinha um baúzinho que nele constava umas 6 peças Carajá. Que história bonita. Quando a gente chegou, eu vou rapidamente falar, porque eu estou com a palavra e depois eu passo para vocês, mas quando a gente chegou na aldeia, a gente encontramos muitas crianças brincando com as cestinhas, né, que são denominadas de ueriri, que geralmente as ceramistas contaram para a gente que são presentes que são dados para as crianças, as meninas, por volta dos 6, 8 anos. Essas cestinhas são confeccionadas pelos homens, né, que atuam mais nessa outra confecção, né, dos trançados, e elas geralmente são presenteadas às crianças com richocôs, pequenas bonequinhas para as crianças brincarem. Né? Então, interessante essa lembrança aí do seu pai ter levado esse baúzinho com as peças Carajá. Alguém mais quer comentar? A gente ainda tem alguns minutos antes das 15h30. Ney, Sim. professora, sim, eu queria só complementar que você falou sobre a origem da boneca, né? É que primeiro boneco, na verdade surgiu, a boneca na verdade era, igual você falou, fizeram de cera de abelha. Então, como é que surgiu? Uma vez eu perguntei por que surgiu, como surgiu a boneca. Aí eles me contaram, a minha avó, que antigamente, quando os Inãs saíam para caçar, ou de noite para fazer banhar algum lugar, e que eles não voltavam do lugar onde eles iam. Ele ia banhar, não voltavam. Ou ele ia
fazer a vontade fisiológica dele, ele não voltava. E as crianças também começaram a sumir todo mundo, e o que está acontecendo? Aí, de repente, naquela época, o Heré era um guerreiro, ele pensou que o que está acontecendo? Aí eles foram lá, ficaram lá vigiando o que estava acontecendo. Aí eles viram que o gavião estava pegando as crianças. Era um gavião enorme. Aí eles pensaram, escutam, como é que nós vamos pegar esse gavião? Como é que nós vamos matar esse gavião? Aí ele pensou e achou, não, então vamos fazer uma cera de abelha, nós vamos desenhar em forma de boneca uma criança. Aí trouxeram um monte de cera, aí desenharam uma criança e levaram lá no meio do mato. Deixaram lá, aí Gavião veio e pegou e grudou na mão do Gavião, na garra dele, a cerâmica. E como não conseguia soltar, era muito pesado, e o Gavião não conseguia voar. Foi aí que o Herê foi lá e bateu com a borduna e deu uma flechada nele. Aí conseguiram matar o Gavião. Foi assim que surgiu a história da boneca de Tchoo. Aí depois da cera, fizeram de cera, de abelha, depois surgiu com barros, aí surgiu a boneca de Tchoo. Essa é a história mais antiga, como é que surgiu, né? Foi isso. Que maravilha poder ouvir essa versão ao vivo aqui com você, Labé. E é uma história que sua avó é que trouxe para você, não é isso? E você está agora colocando ela em circulação. Que linda essa história, faz parte da mitologia, né, da história, que na verdade não é uma narrativa apenas mítica, né, porque você está referindo-se também aos Ueré, né, já pegando a história da ocupação do território e das disputas, né, das guerras entre os povos ali naquela região. Que coisa maravilhosa ouvir você trazer essa... E a gente precisa registrar mais essa narrativa aí para enriquecer o nosso trabalho. Obrigada, Labé. Eu que agradeço. A Jailma voltou aqui para perguntar se dizer que ela viu uma ficha de registro, em uma ficha de registro, esse modelo de boneca com produção do Grupo Aruac. Há alguma relação? Alguém? Para responder? Particularmente, eu desconheço. Se você puder nos fornecer a referência bibliográfica, Jailma, seria bastante bom para a gente, né? Porque quando a gente abre as nossas discussões e as nossas reflexões, é sempre no sentido de ouvir, né, novas formas de compreender o que a gente compreende até agora. Então, se você puder nos trazer alguma referência ou se for em ficha catalográfica, né, de documentação de algum objeto, enfim, a gente aguardaria e receberia com muito prazer essa informação nova. Eu desconheço, se alguém da mesa puder falar alguma coisa. Esse grupo Aruagnei é o grupo do povo Xingu, povo Camaiorá? É o povo Tapirapé? Eu acho que é mais acima. Mais acima. Não é nem... É povo do norte, é mais do norte. Ah, tá. Bom, gente, nós estamos já às 3h30, chegando no nosso horário de começar o segundo momento das comunicações orais da tarde de hoje. Eu quero agradecer muito os apresentadores da primeira fase da tarde, Labé, Luciana, Rafael, Gabriel, e a gente acha que teria 2 minutinhos de intervalo para a gente retomar em seguida com a apresentação das 3 últimas comunicações da tarde. E a gente começaria depois com a apresentação da Bárbara, em seguida da Rita Moraes e depois da Indianelli. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ney. Obrigado.